Esses dois ficus aqui têm praticamente a mesma idade, mas um está anos atrás do outro. E a diferença está em 3 coisas simples que fazem o ficus bombar de crescimento. Se você errar nessas 3 coisas, seu ficus até cresce, mas nunca ganha força de verdade. Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês desses 3 fatores que fazem os ficus crescerem de verdade para virar um bonsai. E de lambuja, vou falar ainda mais uma super dica no final do vídeo. O erro que eu mais vejo é a pessoa começar a tentar fazer bonsai cedo demais. A pessoa arruma uma muda de ficus, já começa a podar, aramar, sem deixar ele crescer primeiro. E como eu já falei para vocês, né, o bonsai tem que ficar feio para depois ficar bonito. Se ele for bonito desde o começo, ele sempre vai ser feio. Primeiro você faz o bonsai crescer e depois você faz o bonsai e não o inverso, tá? Então vamos ver essas 3 dicas, como eu falei, para a gente sair desses erros e bombar nossos ficus. Vem comigo. Bem, a primeira coisa que a gente precisa mudar para fazer os nossos ficus bombarem, crescerem, ganharem calibre de verdade é deixar ele crescer livre por um tempo. Uma coisa que o pessoal no Brasil faz direto é deixar só a guia da planta, o ápice longo. Mas aqui vocês estão vendo que eu estou deixando todos os galhos praticamente longos. Isso aumenta muito o ganho de calibre da planta. Se você poda o seu ficus o tempo inteiro, né, ele nunca ganha calibre e fica assim. Então, primeira dica, guardem no coração, né, deixa a planta crescer um tempo. Tá? Crescer livre, os galhos também, não só o ápice. Isso é muito importante. A segunda coisa muito importante, e é muito básica, mas as pessoas desconsideram às vezes, porque o ficus ele cresce também em ambientes não ideais, vamos falar assim, é o sol. Né? Ficus, gente, é uma árvore tropical, precisa de sol, precisa de calor. Então, se você não der o sol suficiente para ele, também nunca vai crescer como ele deve. Deixa eu mostrar para vocês aqui um ficus que ele estava parado e vou explicar para vocês a situação. Vem aqui comigo. Então, pessoal, esse ficus aqui, vocês estão vendo aqui, pequeno ficus, ele estava fraquinho, não estava crescendo porque eu tinha coberto ele com sombrite aqui de 50%. Eu tirei o sombrite agora e olha o crescimento dele. Olha a base dessa planta. Então, como eu falei, sol, o máximo de sol que você puder dar para sua planta é melhor. E o porquê disso? Né? Vocês sabem que a planta faz fotossíntese, então o sol é muito importante para a planta crescer, para ela sintetizar ali os carboidratos que ela precisa para o crescimento. Então, se você não oferecer o sol suficiente para sua planta, ela vai ficar minguada, porque você está matando ela de fome, de fato. Ela está com fome. Então, o sol é a segunda coisa que vocês têm que guardar no coração. Ficus precisa de sol, de muito sol. Bem, e a terceira coisa que você precisa saber no seu coraçãozinho para o ficus crescer e bombar e virar um bonsai o mais rápido possível. Também é uma coisa básica, mas que muitas pessoas, inclusive eu às vezes por falta de tempo, desconsideram. É a adubação, gente. Ficus, como eu falei, tem um crescimento muito rápido, então ele precisa de muita comida. Então a gente tem que adubar ficus muito forte o tempo inteiro. Deixa eu dar uma voltinha no viveiro com vocês que eu quero mostrar aqui como é que o ficus vai atrás do adubo, né? Porque o ficus ele não é uma planta passiva, que nem as outras, fica ali esperando o adubo. Quando ele vê que tem comida, ele joga a raiz e vai buscar aquela comida onde tiver. E é até bonito de ver, eu gosto muito de ver. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Então, pessoal, atualmente eu boto minha adubação dentro de saquinhos de chá, que eu acho mais prático, como tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que o ficus vai atrás. Dá uma olhadinha aqui. Olha, se eu levantar um pouquinho o adubo aqui, vocês vão ver, ó, é só raízes aqui indo atrás do adubo. Né? Deixa eu mostrar mais aqui para vocês verem. Olha que interessante. Como é que o ficus precisa de adubação e como é que ele vai atrás da adubação, como eu estou falando para vocês. Olha só. E fiquem calmos que eu vou dar uma dica muito bacana de adubação daqui a pouquinho. Mas vamos olhar mais um aqui, vem comigo. Bem, dá uma olhadinha nesse aqui também. Olha só que interessante como é que ele está jogando raiz até para fora. Se eu abrir esse saquinho aqui, atualmente só tem raiz aqui dentro, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Olha a fome que tem o ficus de adubo. Mas vocês querem ver uma cena impressionante? Porque antes eu botava o adubo em cima e às vezes não botava o saquinho. Dá uma olhadinha nesse vídeo como é que o ficus vai atrás do adubo. Saca só. Viram que incrível? Né? Mas vamos lá. Sentar de novo ali que eu quero passar para vocês uma receita rápida de adubo. Vem comigo. Bem, mas antes de falar da receita, eu tenho que explicar um pouquinho como é que a gente faz a adubação. Qual a frequência que a gente aduba o nosso ficus? Eu diria
sempre que ele está em crescimento. E aí entra a questão de estação de crescimento, vocês têm que saber. Então, é muito bom que a gente comece a adubar o nosso ficus na estação de crescimento, que começa com a primavera. Quando ele vem com aquela brotação bonita de primavera, a gente começa a ofertar adubo para ele. E quando que a gente aduba novamente? Quando a gente vê que ele já está consumindo aquele adubo. Se a gente botar o adubo sem o saquinho em cima, é muito fácil, porque o adubo some e você aduba de novo. E com o saquinho, você vai ver ali, como vocês viram, que o ficus está pegando adubo ali no saquinho, e você pode tirar aquele saquinho ali que já foi consumindo e colocar um novo saquinho com um novo adubo ali sempre que for necessário, beleza? Agora presta atenção, se ele parar de crescer, né, tiver muito frio na sua região, etc., é legal que você diminua ou até cesse a adubação. Por motivo óbvio, ele não está precisando, ele não está crescendo, então ele precisa de menos comida. Então a gente vai diminuir também a oferta de comida ali, que se a gente continuar adubando muito forte, nas épocas que ele não está crescendo muito, você pode causar um problema, né? Vai ter muito adubo ali não consumido, apodrecendo no substrato, e pode causar alguma multiplicação ali excessiva de fungos, bactérias, que não é legal, beleza? Mas vamos falar então, né, de uma receita simples. Claro que cada um vai ter a sua receita de adubo e vocês podem fazer de vocês aí, mas eu quero dar uma receita simples para quem está começando que vai funcionar em 100% dos casos. O que você vai fazer? Você vai arrumar torta de mamona e farinha de ossos. Torta de mamona é riquíssima em nitrogênio. A farinha de ossos vai ter outras coisas legais ali, boas para a planta, como fósforo, né, que é muito importante para multiplicação e crescimento de raízes. Então você vai misturar esses dois. Wagner, qual a proporção? Uma boa proporção para você começar seria ali 80% mais ou menos de torta de mamona e 20% de farinha de ossos. Você vai misturar esses dois pós, que são pós ali, mistura aquilo e você usa aquela mistura para adubar a sua planta. Pode botar em saquinho, como vocês viram ali, que funciona. Pode fazer uma bolinha, umedecer, fazer uma bolinha e botar em cima do substrato, que funciona também. Agora o saquinho eu acho um pouco melhor, porque atrai menos pássaros, né, insetos, etc., porque fica de certa forma protegido ali. E quando chove ou você rega a planta, a água carreia ali os nutrientes que a planta precisa. Olha só que dica bacana que eu tô dando para vocês. Acho que eu nunca falei de adubação aqui no canal. Então já mereço o like aqui, deixa o like e se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Bem, deixa eu mostrar para vocês o desenvolvimento da planta quando a gente faz as coisas certo. Dá uma olhadinha nessa foto aí desse ficus mata-pau. Por incrível que pareça, essa aqui é a mesma planta. Olha o que acontece quando a gente aplica essas três coisas que eu falei da maneira correta. Deixa eu dar uma giradinha aqui para vocês verem. Olha o ganho de calibre dessa planta, calibre de galhos, de tronco, estrutura que essa planta ganhou com o tratamento da forma correta. É uma planta muito bonita, um estilo um pouco mais natural, com muito movimento de galho, do jeito que eu gosto hoje, que eu faço hoje. E olha aqui, né, adubação, sol e crescimento livre, né? Esse é o segredo do sucesso com os ficus. Com toda a planta, na verdade, mas para os ficus é muito importante por causa do crescimento acelerado que eu falei. Então, quando você combina essas três coisas que a gente falou até agora, que a gente comentou até agora, o resultado é esse aqui, né? Que é o resultado que nós queremos com as nossas plantas, com os nossos bonsais. Beleza? Falta ainda eu falar da última dica, que é muito importante, mas antes eu quero dar uns recadinhos para vocês rápido. Se você gosta de ficus, eu quero te lembrar que a gente está fazendo uma ação entre amigos de um ficus maravilhoso, que eu vou mostrar aí para vocês, dá uma olhadinha. E para participar e ganhar esse ficus e adiantar o seu trabalho em 10 anos, é só entrar nesse site que vai aparecer aqui embaixo, leilãobonsaimonline.com.br. E se você não quiser perder os próximos vídeos desse canal, é muito legal que você entre no nosso grupo do Telegram. Vai aparecer o QR Code aqui e o link está aqui embaixo também, porque lá eu aviso de todas as novidades do canal e todos os vídeos novos, então você não perde nada, porque às vezes o YouTube entrega o vídeo para todo mundo e você pode acabar perdendo algum conteúdo. E por último, né, se você está cheio de dúvidas aí em coisas muito específicas, né, a gente tem uma área de membros aqui no canal com vários vídeos com uma profundidade absurda, com muito conhecimento, é praticamente um curso contínuo de bonsai. Vale muito a pena que você se inscreva e vire membro do canal, é só apertar aqui embaixo, seja membro e entrar lá para fazer parte da nossa família de membros e aprender muito e crescer muito no bonsai de forma rápida, beleza? Pois bem, deixa eu afastar aqui a minha plantinha. Eu gosto muito desse ficus, é uma das minhas plantas preferidas. E vamos falar então, deixa eu virar até para mim aqui a câmera, vamos falar então dessa última dica que é muito importante para as figueiras, tá? Em se tratando de figueiras, a gente tem que lembrar que muitas delas são muito pouco dependentes de substrato. O que eu quero dizer com isso? Muitas figueiras têm um comportamento até de epífita no começo da vida. Você já deve ter visto uma árvore com uma figueira pendurada. Que substrato que ela tem ali? Zero, né? Ela está se comportando como se fosse uma orquídea, vamos dizer assim, que é uma epífita. Então ela fica ali sem substrato e muito bem, né? Com o sol, com a chuva, etc., que ela precisa para crescer.
Então, se a gente exagerar, às vezes, no substrato do ficus, botar um substrato muito orgânico e tal, pode ser que ele não se desenvolva bem. Ficus não gosta de substrato muito úmido, por motivos óbvios, como a gente está falando, né? Ele pode ser quase uma epífita, muitas vezes. Então, eu aconselho, é o que eu faço aqui, se vocês olharem os substratos dos meus ficus, é praticamente só coisa inorgânica, pedrinha, etc., que vocês façam um substrato bem inorgânico para começar. Claro que depois vocês podem ir testando de acordo com a região de vocês, o clima de vocês, e mudando isso, bota um pouquinho mais de coisa orgânica, tira um pouquinho mais para deixar o substrato mais úmido, mas para começar com figueira, eu aconselho vocês botarem, por exemplo, pedrisco só, né? E ela vai muito bem, tá? Porque, como eu tô falando, ela, sinceramente, não se importa muito com o substrato. Então ela quer só que tenha um lugar ali para ela enraizar, para ela se manter ali, se firmar naquele lugar ali, né? E a partir daí ela faz o trabalho dela, né? Com o sol, com o adubo que a gente oferta. A gente não precisa se preocupar tanto assim com um substrato muito rico, por exemplo. Beleza? Então essa dica é muito importante de lambuja para vocês. Então, como eu falei, já se inscreva no canal se não é inscrito, já deixa o like aí para fortalecer o vídeo. Então, para finalizar, eu quero dizer novamente, né, que o ficus ele vai engordar mesmo quando você esquece ele. Às vezes a gente esquece o ficus ali, até sem regar, e ele cresce muito bem, porque ele é altamente resistente também, normalmente, à falta d'água, né? Como a gente falou, né? Ele às vezes até se comporta como epífita. E se não chover, ele não tem água, ele fica muito bem ali. Então, deixa ele crescer um tempo, né? Ganhar calibre, e aí você começa a intervir com mais força, que assim você vai ter um bonsai muito mais rápido. E quando você começar a intervir, aí se torna muito importante, né? Adubação, para a planta recuperar rápido a intervenção e etc. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, né? E como eu falei, entre no nosso grupo do Telegram para ser avisado dos próximos vídeos e se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço, até lá e tchau, tchau. Fui!